E nessas imagens que você acompanha neste momento, protesto, integrantes de torcidas organizadas estiveram hoje pela manhã no Bainão, no último treino do Clube do Remo antes da viagem para o jogo contra o Amazonas. Cobranças que foram feitas direto ali ao executivo de futebol, Marcos Braz. Vamos falar sobre essa situação, sobre o momento do Clube do Remo, agora nesse vídeo, mas antes eu peço para você aquele bom e velho apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante para que a gente cresça cada vez mais aqui no YouTube. Vai desculpando o barulho que eu estou no aeroporto, então você vai ouvir de vez em quando o interfone aqui falando, mas enfim, a gente vai continuar aqui com a nossa informação. Bom, vamos lá, gente, bora falar sobre essa situação. Integrantes de torcidas organizadas estiveram presentes hoje pela manhã lá no Bainão para protestar, para fazer um manifesto contra esse momento do Clube do Remo, um momento dentro de campo e um momento fora de campo. Um momento dentro de campo com essa sequência negativa que o Clube do Remo está tendo nos seus jogos e essa instabilidade toda que está tendo. E olha que o Remo está tendo uma sorte danada, né? Porque o Remo ainda está próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E também fora de campo por conta das tomadas de decisões que estão acontecendo na parte interna do Clube do Remo, principalmente no que se diz respeito à manutenção do trabalho do técnico Antônio Oliveira e também com relação às tomadas de decisão do executivo de futebol Marcos Braz. Inclusive, você viu aí na imagem inicial, o Marcos Braz recebeu esses torcedores, conversar, para dialogar, para ter ali um tete-a-tete com os torcedores organizados. Bom, o que eu penso sobre isso, gente? Eu acho que nesse momento eu entendo a manifestação, entendo a insatisfação, mas agora nesse momento eu acho que tem que deixar acontecer, pelo menos para esse jogo de sexta, né? Porque já que a diretoria do Clube do Remo tinha tomado uma decisão, aí voltou atrás com o Antônio Oliveira. E aí o Antônio Oliveira segue trabalhando, segue treinando, segue ali nas suas atividades. Ele não vai sofrer nenhuma pressão. O próprio Marcos Braz já deixou claro isso, que a torcida não vai interferir no trabalho do Antônio Oliveira. Então a única coisa que pode interferir o trabalho dele é justamente os resultados dentro de campo. Que se não vier no jogo de sexta, aí a diretoria vai tomar ali a melhor decisão no que se diz respeito a quem tem que estar na frente do comando técnico do Remo. Então assim, tudo aquilo que eu podia falar, que outros canais falaram, que outros portais, TVs, rádios falaram, tudo isso já foi falado. Então aqui a gente não vai ficar chutando em cachorro morto, né, no modo de dizer, Deus o livre, né, não façam isso. Mas a gente não vai falar mais nada a respeito disso, até porque a diretoria do Clube do Remo tomou a decisão e ela tem que bancar essa decisão, né? Agora, é claro que por outro lado, as pessoas que estão ali à frente do futebol do Clube do Remo precisam ter esse choque de realidade, porque às vezes eu percebo que essas pessoas elas não têm o senso da realidade, das coisas que estão acontecendo e do risco que se tem do Remo não conseguir esse acesso. Então, vamos lá. Não dá também para deixar a oportunidade passar, eu sempre falo isso. Então, vamos pensar, vamos analisar, e vamos deixar a coisa acontecer, pelo menos para esse jogo de sexta. Se vai mudar alguma coisa ou não, isso é só a diretoria do Clube do Remo que vai falar. Agora, por outro lado, é importante o torcedor se fazer presente, manifestar, mostrar sua insatisfação. Acho que o torcedor ele tem o total direito de fazer isso. Ele tem o dever de mostrar que está insatisfeito com as situações. É claro que não pode escalonar para uma situação de violência, é evidente. Mas o torcedor tem todo o direito de fazer isso. De mostrar a sua insatisfação, de mostrar que está tudo errado, de mostrar que não está de acordo com o que está acontecendo hoje no futebol do Clube do Remo. Porque, de fato, houve uma sucessão de coisas que mostraram que todo aquele planejamento do início da temporada ruiu. E aí, o Remo está onde está hoje, inclusive, porque conseguiu fazer uma gordura interessante no início da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Remo está onde está hoje por conta disso. E agora está no momento em que, se desperdiçar a oportunidade, pode perder essa gordura e ficar ali para a parte do meio da tabela, o que seria realmente algo muito complicado. Dá tempo, porém, porque a tabela está muito nivelada. Então tudo pode acontecer com as equipes que não conquistaram os resultados positivos. Então, por esse lado, o torcedor também está nessa angústia, está nessa agonia com relação ao momento do Clube do Remo, mas agora não vai mudar nada.
Antônio Oliveira vai para o jogo de sexta e seja o que Deus quiser. O torcedor azulino tem que torcer, tem que acreditar, tem que buscar apoiar nesse momento. E aí, depois do jogo, do que acontecer ali, se não vier o resultado legal, aí a diretoria do Remo acho que vai ter que vestir a carapuça e tomar as atitudes que tem que tomar. Que ela chegou a tomar, mas voltou atrás. E aí, se o Remo vencer, tem uma sobrevida ali para o Antônio Oliveira e ele segue ali direto no cargo até o próximo jogo, né? O Remo que tem 2 jogos fora de casa, né? Tem agora esse jogo contra o Amazonas e depois pega o Vila Nova, se eu não me engano. Então, são 2 jogos complicados. E detalhe, você pega o adversário de baixo da tabela, é sempre mais complicado do que o adversário que está lá em cima, do meio da tabela para cima. Então, o Remo tem que tomar todos os cuidados nesse jogo contra o Amazonas e o Antônio Oliveira segue no cargo e, queira ou não queiram, ele está aí bem respaldado, bem seguro pelo executivo de futebol do Clube do Remo, o Marcos Braz. Mas, como eu falei, é importante essa presença do torcedor e mostrar que está vigilante, que está de olho e que não está tudo bem. Porque às vezes dá a impressão de que as pessoas lá dentro do Clube do Remo, algumas pessoas, não têm senso da realidade. Então, teve essa manifestação lá no Bainão e agora o Clube do Remo, pela parte da tarde, vai seguir viagem aí para Manaus e aí vai sexta-feira jogar contra o Amazonas. Mas e aí, torcedor azulino, você concordou com essa ação? Concordou com essa manifestação, com esse protesto dos torcedores? Coloca a tua opinião aqui embaixo, eu quero te ouvir. E por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Valeu, tamo junto e até a próxima!